Bem, colegas, após o nosso intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia de hoje, dia 14 de julho de 2021, e vamos dar seguimento agora julgando o item 101 da pauta. Antes do intervalo, a gente fez o julgamento de um item da pauta, teve acompanhamento do patrono, que demorou bastante tempo, né? Uma leitura longa, assim, um voto bem extenso. E agora nós vamos fazer o item 101 da pauta, da contribuinte Léa Maria Ramos da Rosa. Léa Maria Ramos da Rosa, item 21, de relatoria da conselheira Renata. Renata, então pode fazer a leitura. E, se for possível, Renata, ir direto para o voto, fazer resumo, a gente agradece, tá? Pode começar. Tá, eu vou direto para o voto. O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte. Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário de imposto de renda da pessoa física suplementar, no valor total de R$ 57.843,58, relativo aos anos calendário de 2005 e 2006, exercício de 2006 e 2007, decorrente da constatação da infração consistente em omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Notificada do lançamento, a impugnação apresentada pela contribuinte, que foi julgada improcedente pela DRJ-POA, e, em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta a tese de defesa nova, inédita, que não foi submetida à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância. Com efeito, em seu recurso, dentre várias alegações de defesa, a recorrente alega que, além de parcelas dos valores considerados como não comprovados, tratar-se de distribuição de lucros da pessoa jurídica da qual é sócia, há ainda outros valores que têm origem na comercialização de bens e produtos da atividade rural, devida e tempestivamente declarada e tributada. A questão acerca de que parcela dos débitos tidos por não comprovados seriam decorrentes de receita de atividade rural jamais foi arguida em primeira instância. Aliás, a recorrente sequer mencionou que também desenvolvia atividade rural. Se o faz, os rendimentos obtidos dessa atividade a propósito não constam de suas declarações de ajuste dos períodos autuados, seja como rendimentos tributáveis, seja como rendimentos isentos. Teses novas inéditas, que não tenham sido submetidas à apreciação do julgador de primeiro grau, não podem ser conhecidas pela primeira vez nessa instância de julgamento em face da preclusão. Eu vou pular essa parte toda, que é a parte da doutrinária sobre a preclusão, e vou aqui para baixo, os precedentes do CARF, também nesse sentido, e concluo que, desse modo, considerando que essa matéria somente foi trazida pela recorrente no recurso voluntário, não pode ser conhecida. Passo, então, a análise das demais alegações apresentadas pela recorrente. Nulidade do procedimento fiscal por quebra do sigilo bancário, ofensa aos princípios do devido processo legal e da moralidade. A recorrente alega em preliminar nulidade do procedimento fiscal por quebra de sigilo bancário, com afronta ao devido processo legal e ao princípio da moralidade administrativa. Argumenta que foi intimada a apresentar extrato de sua conta corrente conjunta com seu sócio e marido mantida no Banco do Brasil, devidamente relacionada nos anos calendários de 2005 e 2006, tendo-se manifestado a recorrente, aduzindo que a mais elementar análise que se fizesse do referido documento é que pretendia a fiscalização que o peticionário apresentasse espontaneamente dados de suas movimentações financeiras, abrindo mão da garantia constitucional fundamental e não suprimível sequer por emenda constitucional, sem que se apresente qualquer justificativa para que a fiscalizado renuncie a tal direito. E apontou-se de modo claro que o abrir mão das garantias constitucionais de modo a colaborar com a fiscalização não eximia essa de necessariamente atrelada ao princípio da legalidade, justificar as razões para que assim procedesse o peticionário.
Alega que o artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105 somente autoriza a quebra do sigilo bancário para apuração de crimes contra a ordem tributária, e que não é este o caso, e que o artigo 4º do Decreto 3724 de 2001 autoriza a quebra do sigilo desde que existente relatório circunstanciado indicando e motivando as razões para tanto, em obediência ao princípio da razoabilidade, exigências que não foram cumpridas pela autoridade fiscal. Argumenta que a autoridade já tinha em seu poder as informações solicitadas, conforme revela a informação fiscal número 545 de 2008, obtidas sem observação das regras estabelecidas na Lei Complementar 105 de 2001. No entanto, sabedora que essas informações haviam sido obtidas com observância das regras legais, diante da recusa sem observância das regras legais, no caso, diante da recusa da recorrente em fornecer seus extratos, viu-se forçada a utilizar dos dados obtidos de forma ilegal, infringindo o princípio da moralidade no curso do procedimento administrativo ao procurar induzir em erro a recorrente, porque omitiu ter os dados que solicitava. Ocorre que não consta dos autos que a recorrente tenha sido intimada pela autoridade fiscal atuante para lhe apresentar extratos bancários de suas contas correntes, sejam individuais, sejam conjuntas, ou que tenha havido qualquer requisição de informações sobre movimentação financeira dirigida a alguma instituição financeira, visando obter informações a seu respeito. Como bem anotou o julgador de primeira instância, considero sem sustentabilidade as argumentações da ilicitude das provas da movimentação financeira, pois a demanda para a Receita Federal do Brasil foi originada pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, com ampla documentação obtida judicialmente na denominada Operação Rodan, cujo procedimento criminal diverso, de número final 436, perante a Justiça Federal em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, efetuada em nome da pessoa física do seu cônjuge Carlos da Rosa, com o qual mantém as contas em conjunto e indicam regimentos oriundos das pessoas jurídicas Carlos Rosa Advogados Associados, também objeto de auditoria fiscal, conforme documentos constantes dos autos. Desse modo, as alegações da recorrente são impertinentes, além de conter acusações que desafiam a boa-fé. Do exame da matéria constitucional pelos órgãos administrativos de julgamento. A recorrente alega que, ao discorrer que não poderia considerar distribuição de lucro os valores repassados pela pessoa jurídica diante da vedação imposta pelo artigo 32 da Lei 4.357/64, a fiscalização desconsiderou a flagrante inconstitucionalidade dessa regra, que assinatura a hipótese de incidência constitucional possível da referida contribuição. Afirma que, pela índole constitucional a que foi alçado o processo administrativo pela Constituição Federal de 88, não se pode imaginar que o tratamento constitucional sobre o qual as exigências tributárias estão amparadas não possa ser objeto de análise pelos órgãos administrativos de julgamento. Alega que não existe óbice em âmbito administrativo que seja afastada a aplicação de determinada regra do caso concreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Diz que não se trata de conferir a essa decisão os mesmos efeitos de uma decisão judicial de inconstitucionalidade, mas garantir que a hierarquia das diversas espécies de normas seja também objeto de interpretação pela administração judicante, pois, caso contrário, estar-se-ia diante do absurdo e de aceitar que a administração pública, plenamente vinculada à Constituição Federal, ignore tais dispositivos em prol dos regulamentos, portarias e valores e outros atos de menor hierarquia. Cita a doutrina e julgado da Câmara de Recursos Fiscais do então Conselho de Contribuintes nesse sentido. Aí, aqui eu estou afastando essas alegações e eu trago aqui um trecho que vocês já conhecem, que eu falo sobre o princípio da legalidade, né, que a fiscalização, o executivo, o administrador público é vinculado ao princípio da legalidade, portanto, ele não pode deixar de cumprir a lei sob qualquer fundamento, e eu estou afastando essa alegação. Vocês acham necessário ler? Quer dizer, só o Ricardo que não conhece, mas os colegas todos já ouviram isso várias vezes. Então, eu estou afastando essa alegação de inconstitucionalidade, inclusive sob aplicação do enunciado CARF número 2, segundo o qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
Aí, dos depósitos bancários, comprovação da origem. Em seu recurso voluntário, a recorrente insiste que os valores tidos por não comprovados se trata, em verdade, de distribuição de lucros da pessoa jurídica Carlos Rosa Advogados Associados, hoje Ramos e Rosa Advogados Associados, de que é sócia. Afirma que está comprovado que a origem dos depósitos se trata de distribuição de lucros na forma de empréstimos tomados pela sócia a título de antecipação de lucros. Diz que, no período autuado, a pessoa jurídica em questão não poderia distribuir lucros formalmente aos seus sócios, sem que incorresse em multa de 50% sobre os valores distribuídos, porque possuía dívidas para com a Fazenda Nacional sem garantia. Desse modo, os valores foram transferidos aos sócios como multos por conta de futura distribuição de lucros, em montantes de R$ 1.344.737,04 e R$ 1.548.466,88, respectivamente. Afirma que essas quantias são muito superiores às consideradas pela autoridade autuante e, por meio da retificação das declarações de rendimentos da recorrente do período, passaram a constar como valores retirados no decorrer do ano como empréstimo por conta de futura distribuição de lucros, conforme consta da declaração de imposto de renda da pessoa física e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica anexas. Argumenta que, em 2007, ajustados os débitos da pessoa jurídica com a Fazenda Nacional por meio de parcelamentos, houve a formalização do repasse à recorrente dos lucros obtidos nos anos de 2005 e 2006 na escrituração contábil da sociedade, conforme faz prova a cópia do balancete analítico e da DIPJ do ano em questão, e que não há motivo para desqualificar os valores recebidos como distribuição de lucros no período atual, se está demonstrado que saíram da sociedade e somente não haviam sido declarados em razão do constrangimento ilegal da pena de multa e que ficam submetidas as pessoas jurídicas que distribuam resultados aos sócios que possuam débitos não garantidos com a União. Pois bem, no tocante às alegações da recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430 criou um ônus em face do contribuinte que consiste em demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. E a consequência do descumprimento desse ônus é a presunção de que esses recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se de receitas ou rendimentos omitidos. E aqui eu trago o artigo 42, falo que é uma presunção legal, de acordo com essa própria lei, e falo também aqui uma doutrina sobre a presunção, cito duas doutrinas, e continuo aqui tratando dessa parte doutrinária. O parágrafo 3 do dispositivo em questão, no caso, o artigo 42, ao prever que os créditos serão analisados individualmente, corrobora a afirmação acima e não estabelece para o fisco a necessidade de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado. Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal Administrativo, manifestado no enunciado de número 26 da súmula de sua jurisprudência de teor vinculante, segundo a qual a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430 dispensa o fisco de comprovar o consumo de renda representado pelos depósitos bancários sem origem não comprovada. A não comprovação da origem dos recursos tem como consequência a sua caracterização como receitas ou rendimentos omitidos. Essa aqui é toda a parte doutrinária. Vou pular para o parágrafo seguinte. Dito de outro modo, o sujeito passivo pode comprovar que o depósito bancário é decorrente de transações comerciais que decorreu de doação, de distribuição de lucros, por exemplo, tal como alega recorrente. Mas, se não o fizer de forma cabal e idônea, incide a norma de presunção e esses recursos serão considerados rendimentos omitidos. Como também observou o julgador Acó, portanto, é a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam a omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão. Logo, a presunção a favor do fisco transfere ao impugnante o ônus de elidir a imputação mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos depositados. Deveria, portanto, o interessado, na fase de instrução ou na impugnatória, ter comprovada a origem desse depósito. Aqui eu cito a jurisprudência do STJ, que valida esse procedimento, e à época não existia ainda o julgado do STF, enfim, por isso que ele não está aqui. No presente caso, como bem observou o julgador de primeira instância, não basta a recorrente alegar que os depósitos bancários questionados decorrem de distribuição de lucros de empresa
se isso não tiver sido regularmente registrado em sua contabilidade. E a argumentação de que havia débitos fiscais que impediam a distribuição de lucros só agravam a situação, dado que a prática adotada pela empresa e seus sócios poderia caracterizar a intenção de burlar o fisco. Ademais, diferentemente do que alega a recorrente, a documentação apresentada não é hábil a demonstrar de forma inequívoca que a origem dos depósitos questionados sejam as transferências bancárias da pessoa jurídica de que é sócia, ou rendimentos isentos ou não tributáveis, ou com tributação exclusiva. Por fim, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, com a redação dada pela pela portaria 329 de 2007, adota o seguinte trecho da decisão recorrida. Ressalta-se que os depósitos bancários, mesmo os que não conduzissem à presunção de disponibilidade econômica, vale registrar que o fato gerador do imposto de renda, conforme o artigo 43 do CTN, alberga tanto as disponibilidades econômicas quanto as disponibilidades jurídicas de renda ou proventos de qualquer natureza. Portanto, ter um depósito em conta bancária significa, caso não haja elementos em contrário, a possibilidade de livremente utilizá-lo. Traduz um patrimônio do titular da conta e acresce o patrimônio original que se encontra no âmbito do espectro de incidência do tributo, salvo se o titular da conta oferecer provas em contrário de que tais recursos não lhe pertenciam ou que se constituíam em simples retorno de numerário da participação de sua propriedade já tributada anteriormente. Assim sendo, cabe ao contribuinte provar a origem já tributada ou isenta, sob pena de ter essa disponibilidade a característica de uma efetiva aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou provento de qualquer natureza na forma do referido artigo 43 do CTN. Portanto, não comprovada pelo contribuinte a origem dos depósitos levantados pelo fisco em seu nome, deverão ser presumidos com uma devida autorização legal, como rendimentos oferidos pela autuada no ano calendário auditado. Desse modo, era ônus da recorrente demonstrar a origem dos depósitos realizados em suas contas, razão pela qual, não tendo comprovado nos autos a origem dos depósitos questionados, restou caracterizada a infração consistente à omissão de rendimento caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Aí, na sequência, a taxa Selic, que ela contesta a aplicação da taxa Selic, que eu estou afastando com base no enunciado CARF de número 4, e concluo que, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Na verdade, conclui por conhecer em parte, na parte... Conhecer em parte, boa, deixa eu até com o Jeff, porque a gente faz... Voto no sentido de conhecer em parte do recurso. Colegas, em relação ao item 101 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário. Na parte conhecida está negando... Alguém gostaria de comentar o voto da relatora, o processo? Sim, Renata, você fez uma referência a mim, né? Então, tranquilo, a matéria é recorrente. Matéria recorrente, o entendimento já é bem conhecido. Eu não entendi, pode repetir, por favor, Ricardo? Claro, sim, sinteticamente, a matéria é recorrente, o entendimento já bem consolidado. Sim. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Ricardo? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Renata, só me esclarece um negócio. O que você não está conhecendo é a alegação quanto à existência de valores com origem na comercialização de bem barra produtos da atividade rural. Isso. Que antes ela fazia outras alegações, que eram distribuição de lucros da sociedade de advogado da qual ela é sócia. Ela só alegou isso na impugnação. No recurso voluntário, ela agregou ainda mais esse fundamento, dizendo que também parte dos depósitos são originários de atividade rural. E esses valores que ela diz existir, esses valores que teriam sido declarados e tributados, isso?
É do acervo, sim, de depósitos bancários sem origem não comprovada. Tá. Sem origem comprovada, no caso. Perfeito. Então, colegas, veja se ficou bom assim, Renata. Para o item 101 da pauta, da contribuinte Leia Maria Ramos da Rosa. Ficou assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à existência de valores com origem na comercialização de bens/produtos da atividade rural, os quais teriam sido declarados e tributados, vírgula, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. É isso? Isso. Então, tá. Então, colegas, para o item 101 da pauta, da contribuinte Leia Maria Ramos da Rosa, o recurso foi conhecido em parte e na parte conhecida foi negado o provimento por unanimidade, ok? Vamos agora ao próximo item da pauta, que é o item 102. O item 102. O item 102 é do contribuinte Paulo Roberto Cabral Ribeiro. Paulo Roberto Cabral Ribeiro, também de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar a leitura. Rafael, teu microfone está ligado. Só para dar um toque. Não está? Então, agora sim. Então tá. Então beleza. Não apareceu aqui o microfoninho para mim. Acho que é porque a barra está em cima. Então tá bom. Beleza. Eu vou direto ao voto. Tá tranquilo, Rafael. Tá tranquilo agora. Pode começar, Renata. Então tá bom. Indo direto para o voto, se necessário, a gente volta para o relatório. O recurso é tempestivo e foram preenchidos os demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que dele conheço. Conforme relatado, trata-se de auto de infração, no meio do qual foi constituído o crédito tributário de imposto de renda da pessoa física do ano calendário de 2005, exercício 2006, no valor total de R$ 132.809,91, incluído imposto suplementar, multa e juros de mora, calculados até 31/7/2008, em decorrência da apuração de infrações consistentes em acréscimo patrimonial a descoberto, revelado por gastos com cartões de crédito superiores aos rendimentos declarados e dedução indevida de despesas de livro-caixa por falta de comprovação. Relata a autoridade fiscal no TVF, a folhas 10, que, em 28/5/2008, objetivando comprovar a origem dos recursos aplicados nos gastos com cartões de crédito, foi emitido o termo de intimação fiscal número 1, consciência, aos 4/6/2008, solicitando apresentar os comprovantes de origem daqueles recursos, assim entendidos os extratos bancários da conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes, junto a instituições financeiras do Brasil e no exterior, se fosse o caso, referentes ao ano calendário de 2005. Fim do prazo concedido, sem atendimento, elaborou-se o demonstrativo do fluxo financeiro mensal, baseado nos documentos e esclarecimentos em poder da fiscalização e submetido à análise do contribuinte para conferência, correção e complementação de valores por meio do termo de constatação e de intimação fiscal número 1, emitido aos 28/7/2008, consciência a 1º de agosto de 2008 e prazo de 5 dias úteis. O contribuinte também não compareceu até o momento. Das infrações apuradas, omissão de rendimentos, acréscimo patrimonial descoberto, sinais exteriores de riqueza. Como o contribuinte, intimado a prestar esclarecimento, não atendeu às últimas solicitações, não restou à fiscalização outra atitude que não a de considerar que os gastos realizados não estão respaldados por rendimentos declarados, sejam eles tributáveis, isentos e não tributáveis de tributação exclusiva, dívidas e outros reais ou outra origem comprovada. Eu acho que eu vou pular já para a segunda infração, que é a dedução indevida de despesas de livro-caixa. Quanto à dedução a título de livro-caixa, nada restou comprovado na forma do artigo 6º, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.134 de 90. Verifica-se que o contribuinte recebe rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, portanto, não se enquadra na exigência do caput do artigo que permite a dedução do livro-caixa aos profissionais liberais. A despeito disso, o contribuinte oferece a tributação
67,44 como recebidos de pessoas físicas, bastante insignificante em relação ao valor deduzido a título de livro caixa, situação agravada pelo não cumprimento do parágrafo 3º do mesmo artigo. Julgada improcedente a impugnação apresentada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual alega, em síntese, que o acréscimo patrimonial apontado pela autoridade lançadora não tem procedência, pois tem origem em doações recebidas de terceiro, no caso de seu irmão, o senhor Edson Cabral Ribeiro, com o objetivo de adimplir dívidas creditícias contraídas em nome deste último pelo recorrente. Afirma que a fundamentação constante do auto de infração de que os gastos excedentes com cartões de crédito facultam a presunção de riqueza exterior não subsiste, porque não tem um amparo probatório capaz de imputar as alegações de omissão de rendimentos e acréscimo patrimonial, e que a autoridade fiscal deve comprovar a ocorrência do fato gerador nos termos do artigo 114 do CTE, não podendo existir alegação com caráter meramente presumível, sob pena de violação de garantias fundamentais do recorrente. Diz que, até o presente momento, a autoridade fiscal não demonstrou de forma inequívoca que o recorrente, de fato, tem a disponibilidade econômica e jurídica da suposta renda que lhe imputa, e acrescenta que compete à autoridade fazendária provar a omissão de rendimentos por ele alegado, o que também não fez. Argumenta que o artigo 846, parágrafo 1º do Rio de 99, apontado pelo acórdão recorrido, somente se aplica quando da existência de sinais exteriores de riqueza que não foi comprovado nos autos, pois o evento doação não é nascedouro de patrimônio tributável e que, aos 2/10/2008, apresentou declaração de ajuste anual retificadora, informando que os recursos ora questionados são oriundos de doações, circunstância em que não há vedação expressa de tributação nos termos dos artigos 39 do RIR, de 99, e 6º inciso 16 da Lei 773 de 88, afastando definitivamente a imputação de omissão de rendimento. Acrescenta que, muito embora o senhor Edson Cabral Ribeiro tivesse renda própria no ano calendário autuado, utilizava o cartão de crédito vinculado ao do recorrente, porque estava em litígio com a Desembahia, Agência de Fomento do Estado da Bahia, razão pela qual possuía restrição cadastral que lhe impedia de obter crédito em seu nome. No entanto, assumia todos os seus gastos, transferindo ao recorrente o valor devido na fatura correspondente ao cartão que utilizava. Alega que o acórdão recorrido deve ser reformado, pois considerou aplicável o arbitramento com subsequente inclusão na base de cálculo do tributo de todos os gastos mensais do cartão de crédito que dizem respeito a gastos excedentes contraídos por terceiros, anuindo, portanto, com a inserção na base de cálculo do patrimônio não tributável e não disponível economicamente. E para que reste inconteste a sua probidade e afaste as imputações que lhe são dirigidas, anexa aos autos com recurso documentos probatórios consistentes em livro caixa e nos extratos de cartões de crédito que especificam detalhadamente os gastos feitos pelo senhor Edson em nome do recorrente. Por fim, afirma ser indevida a cobrança de multa em face do seu caráter confiscatório que afronta as garantias constitucionais, bem como a utilização da Selic como taxa de juros moratórios. Pois bem, passo a análise dos alegações. Omissão de rendimentos, acréscimo patrimonial descoberto. O recorrente, como visto, alega que os valores consubstanciaram o acréscimo patrimonial apontado pela autoridade lançadora e tidos como omitidos têm origem em verdade em doações recebidas de seu irmão, o senhor Edson Cabral Ribeiro, com o objetivo de adimplir dívidas creditícias contraídas em seu cartão de crédito em nome deste último pelo recorrente. Afirma que o senhor Edson, embora tivesse renda própria no período atuado, possuía restrição de crédito à época por estar em litígio com a Desembahia, Agência de Fomento do Estado da Bahia, motivo pelo qual utilizava o cartão de crédito vinculado ao do recorrente. No entanto, alega que o senhor Edson assumia todos os seus gastos, transferindo ao recorrente o valor devido na fatura correspondente ao cartão que utilizava a título de doação. A respeito de doações, anote-se que as partes envolvidas têm o dever não apenas de informar tais operações nas respectivas declarações de bens,
por sua repercussão na variação patrimonial, mas principalmente de fazer a prova efetiva do ingresso financeiro delas decorrentes. Portanto, as doações, para serem aceitas na análise da evolução patrimonial do contribuinte, necessitam de comprovação por meio de documentação hábil e idônea, principalmente quando a transferência de numerário é envolvida, especialmente quando se trata de valor significativo. Assim, a simples alegação de que se trata de doações realizadas pelo seu irmão e mesmo a apresentação de declaração de ajuste retificadora tão somente por parte do recorrente para incluir os valores pretensamente recebidos desse título, não tem condão de comprovar que os recursos foram doados, nem o seu montante, tampouco a forma como os valores foram recebidos. O recorrente anexou aos autos, em seu recurso, faturas de cartões de crédito que alega que especificam detalhadamente os gastos feitos pelo senhor Edson Ribeiro em nome do recorrente. Tais faturas, todavia, dizem respeito aos anos de 2006, 2007 e 2008. Apenas 2 dos documentos anexados têm data de vencimento aos 2 de 2 de 2005 e aos 18 de 2 de 2005. E pelos valores ali retratados, não são hábeis a demonstrar as operações de doações no montante apurado a título de despesas efetivadas com cartões de crédito constante das planilhas anexas ao termo de verificação fiscal. Ademais, em nenhum momento, o recorrente apresentou a prova da entrada do numerário correspondente em seu patrimônio. Anote-se que é o artigo 3º, parágrafos 1º e 4º da Lei 7713, que prevê a presunção de existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda, sempre que ocorrer acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados no seguinte sentido. Não vou ler, tá, o dispositivo. O artigo 55, inciso 13 do RIF de 99, por sua vez, dispõe no mesmo sentido. E o artigo 6º da Lei 8.021 de 90, por seu turno, dispõe aqui as disposições legais. É a lei, pois, quem define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados, presume-se a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda. Observe-se que, para a incidência do imposto, basta que o fisco comprove o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 7713, de 88, acima transcrita, estabelece uma presunção legal do tipo juris tantum, relativa, portanto, que ocasiona a inversão do ônus da prova em favor do fisco, incumbindo ao contribuinte provar a inexistência do fato gerador do imposto de renda da pessoa física e, consequentemente, do respectivo crédito tributário lançado. O ônus de provar o ingresso, origem dos recursos é, pois, do declarante. Provar a realização de dispêndio ou aplicações é tarefa do fisco, a quem cabe indagar ao primeiro, de forma clara, a origem dos recursos que possibilitaram as aplicações patrimoniais e investimentos, ou de custeio, despesas, detectadas no procedimento fiscal. E assim agiu a fiscalização no presente caso, constatando os gastos realizados pelo recorrente por meio de cartão de crédito, a autoridade fiscal o intimou a comprovar a origem dos rendimentos que respaldaram os dispêndios efetuados. No entanto, o recorrente, quando da ação fiscal, não respondeu às intimações que lhes foram dirigidas pela autoridade lançadora e, no curso deste processo administrativo fiscal, apenas alega que os recursos questionados têm origem em doações, mas não comprova efetivamente suas afirmações. Desse modo, eu entendo que não há como afastar o lançamento. Da dedução indevida de despesas de livro caixa. O recorrente recebe rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, portanto, como ressalta a autoridade lançadora, não se enquadra na exigência do artigo 6º caput da Lei nº 8.134 de 90, que permite a dedução de livro caixa aos profissionais liberais. A despeito disso, ofereceu a tributação R$ 67,44 como recebidos de pessoas físicas, valor bastante insignificante em relação ao valor deduzido a título de livro caixa. Situação agravada pelo não cumprimento do parágrafo 3º do mesmo artigo, que dispõe que as deduções de que trata este artigo não poderão exceder a receita mensal da respectiva atividade, permitindo o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro,
mas o excedente de deduções porventura existente no final do ano base não será transposto para o ano seguinte. Em seu recurso, o recorrente não fez nenhum comentário acerca da imputação acerca dessa infração que lhe é dirigida. Então, somente afirma que para que reste em conteste a sua probidade e para que se proceda ao afastamento das imputações, anexa aos autos, dentre outros documentos, o livro caixa. Nesse documento, o recorrente relaciona despesas, tais como material de escritório, telefone do escritório consultório, material de conservação e limpeza do escritório consultório, aluguel do escritório consultório, cópia e autenticação de documentos, ISS, energia do escritório consultório e outras que tais que seriam relativas ao desenvolvimento de atividades de consultoria jurídica. No que se refere à dedução de despesas escrituradas em livro caixas, dispõe o artigo 8º, a inciso 2º, linha G da Lei 9.250 de 95, e o artigo 6º da Lei 8.134 de 90, e os artigos 35 e 76 do Rio de 99, e o seguinte, aqui eu cito todo, relaciono, transcrevo todos esses dispositivos. Nos dispositivos acima transcritos, extrai-se que as despesas escrituradas em livro caixa podem ser deduzidas da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que preenchidos os requisitos nele estabelecidos e que estejam devidamente comprovadas por meio de documentação hábil e idônea. Destaque-se que o montante deduzido a título de despesas escrituradas em livro caixa está limitado ao valor da receita da respectiva atividade recebida de pessoa física ou jurídica decorrente de trabalho não assalariado. No presente caso, conforme se comprova na declaração de rendimentos do contribuinte do período, a folhas 91, o recorrente declara como rendimentos recebidos de pessoas físicas o valor de R$ 67,44 e deduz como despesas escrituradas em livro caixa, supostamente decorrentes da prestação da aludida atividade de consultoria jurídica, o valor de R$ 19.436,05. Ademais, o recorrente também não fez prova nos autos, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, da efetividade de tais despesas, de modo que a tão só apresentação do livro caixa, sem os documentos que comprovam o efetivo dispêndio de valores correspondentes às despesas escrituradas, não é suficiente para demonstrá-las e justificar a sua dedução da base de cálculo do imposto de renda devido. E assim eu concluo que, ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Colegas, em relação ao item 102 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho a relatora. Gregório? Relatora. Márcio? Relatora. Rafael? Relatora. Ricardo? Relatora, senhor presidente. Ana? A relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, para o item 102 da pauta, do contribuinte Paulo Roberto Cabral Ribeiro, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 102, Paulo Roberto Cabral Ribeiro, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 103 da pauta. O item 103 também de relatoria da conselheira Renata, é da contribuinte Naísa Santos da Silva. Naísa Santos da Silva, item 103. Pode iniciar, Renata. Se puder fazer um resumo para nós, a gente agradece. Pode começar. Tá, vou para o voto. Olha, o resumo, eu vou resumindo assim ao longo do voto, mas como é antigo, eu não tenho como fazer sem dar uma lida. O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte. Isso porque, em seu recurso voluntário, a recorrente inaugura a discussão de tese nova, inédita, que não foi submetida à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância. Com efeito, em seu recurso, dentre várias alegações de defesa, a recorrente argui a impossibilidade de se tributarem os juros de mora em face de sua natureza indenizatória, que no presente caso corresponderiam a mais da metade do valor total percebido. Ocorre que, a esse respeito, não há uma linha sequer em sua impugnação submetida à apreciação da primeira instância de julgamento. Aí aqui a parte doutrinária, que também vou poupá-los de ouvir pela milésima vez, e
que sustenta que a preclusão impede o conhecimento dessas matérias em recurso voluntário pela primeira vez. Desse modo, considerando que essa matéria somente foi trazida pelo recorrente no recurso voluntário, não pode ser conhecida. Prosseguindo, constata-se do breve relato das razões do recurso voluntário que o cerne da discussão travada nestes autos diz respeito, na verdade, à natureza do valor recebido pela recorrente e tido como rendimento omitido pela autoridade lançadora, entendimento este ratificado pelo julgador de primeira instância. Conforme descrição dos fatos em enquadramento legal, a folha 18, que integra a notificação de lançamento, da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e ou das informações constantes do sistema da Receita Federal do Brasil, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude do processo judicial trabalhista no valor de R$ 106.942,43, auferidos pelo titular e ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto de renda na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.835,39. Da complementação da descrição dos fatos, a folha 18, também parte integrante da notificação de lançamento, esclarece a autoridade lançadora que a outorga de isenção é interpretada literalmente. Não há previsão legal no artigo 39 do Decreto 3.000 de 99, no Rio de 99, para a isenção da multa trabalhista aplicada por litigâncias de má-fé. O julgador de primeira instância, por seu turno, entendeu que, conforme já relatado, a omissão de rendimentos que serviu de base para o lançamento tributário ora discutido se refere a rendimentos decorrentes de multa por litigâncias de má-fé, da qual o contribuinte alega ser isento do imposto de renda, baseado nos seguintes valores. 1. A multa em questão é indenizatória e, como tal, não constitui fato gerador do imposto de renda nos termos do artigo 43 do CTN, uma vez que não constitui acréscimo de patrimônio, sendo ilegal, portanto, o lançamento. E 2. A isenção aduzida tem respaldo em decisão judicial trabalhista a seguir reproduzida. Antes de iniciar a análise das alegações da impugnante, cabe inicialmente ressalvar que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, essa deve ser sempre decorrente de lei. E decorrente de lei, com a redação, e de interpretação literal. Da leitura do dispositivo legal acima, artigo 39, inciso 20 do Rio de 99, depreende-se que as indenizações isentas são previstas na consolidação das leis do trabalho, mais especificamente nos artigos 477 a 499, que é a indenização ao empregado despedido sem justa causa. 2. No artigo 9º da Lei 7238, de 84, indenização equivalente a um salário mensal ao empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial. E 3, na legislação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Lei 5.107 de 66, alterada pela Lei 8.036 de 90. Além disso, são isentas as verbas recebidas pelos empregados em decorrência de rescisão do contrato de trabalho, em face da conversão em pecúnia de licença-prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, abrangendo, neste último caso, os valores correspondentes às férias integrais e os respectivos abonos por força dos atos declaratórios interpretativos, a SRF número 5 de 2005 e 14 de 2005, que regulamentam o artigo 19 da Lei 10.522 de 2002, com redação dada pelo artigo 21 da Lei 11.033 de 2004. Assim, conclui-se que quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação do imposto de renda, uma vez que, consoante já declinado neste voto, sendo a isenção uma modalidade de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal, de acordo com o inciso 2º do artigo 111 do CTE. Quanto à determinação contida no despacho emitido pelo juiz do trabalho Eduardo Abreu Gonçalves, reproduzido no item 5 do presente voto, no sentido de não haver retenção do tributo na fonte sobre os rendimentos em discussão, por considerá-los isentos, cabe ressaltar que essa não vincula a autoridade administrativa pelo fato de a Justiça do Trabalho
não ser o foro competente para julgar ação judicial relativa a tributos federais, sendo essa atribuição exclusiva da Justiça Federal Brasileira, que tem a competência para julgamento de ações nas quais a União Federal e suas autarquias, fundações e empresas públicas federais figurem na condição de autoras ou réis. Em face do exposto, e não estando a multa por litigância de má-fé entre os rendimentos previstos como isentos na legislação do imposto de renda transcrita e comentada neste voto, considero correto o lançamento tributário correspondente. Analisando os excertos acima reproduzidos da complementação da descrição dos fatos, elaborada pela autoridade lançadora, e do acórdão recorrido, não há nenhum questionamento por parte de nenhuma dessas autoridades de que o valor recebido pela recorrente e tido por omitido se trata de multa por litigância de má-fé. O único ponto de divergência é que essas autoridades entendem que não há previsão no artigo 39, inciso 9 do Decreto 3.000 de 99 para isenção da multa trabalhista aplicada por litigâncias de má-fé. Até a reforma trabalhista de 2017, que introduziu na CLT os artigos 739A, 739B, 739C e 739D, a litigância de má-fé, instituto regulado pelo direito processual civil, de que se utilizam praticamente todos os demais ramos do direito, inclusive o direito do trabalho, era disciplinada pelas normas a respeito da matéria dispostas no Código de Processo Civil. Os mencionados dispositivos introduzidos na CLT, no entanto, reproduzem os termos dos artigos 70, 80 e 81 do CPC de 2015, que igualmente reproduzem os artigos 16, 17 e 18 do CPC de 73, vigente à época do fato gerador. Pois bem, sobre o assunto, dispõe o CPC de 2015. Vou ler só: responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor réu ou interveniente. Em comentário ao artigo 80 do CPC de 2015, acima reproduzido, ensinam Nelson Neri Júnior e Rosa Maria de Andrade Neri que o litigante de má-fé é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito. O artigo 81 do CPC de 2015, por seu turno, dispõe que, de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Os mesmos autores já acima citados, em comentário a este dispositivo, esclarecem: condenação de ofício. O destinatário primeiro da norma é o juiz ou o tribunal, de sorte que lhe é imposto um comando de condenar o litigante de má-fé a pagar a multa e a indenizar os danos processuais que causou a parte contrária. Dever de indenizar. Caracterizada a litigância de má-fé, há para o improbus litigator o dever de indenizar, mesmo que seja vencedor na ação, pois independe do resultado da demanda. E a multa, a regra do CPC 81, impõe ao juiz ou ao tribunal o dever de condenar o litigante de má-fé a pagar multa, além de indenização pelos prejuízos por ele causados. Não é faculdade do juiz ou tribunal, mas dever de ofício o de impor a multa ao improbus litigator, caso verificada a situação mencionada pela lei. A multa é devida à parte prejudicada e não ao Estado, já que a norma não faz destinação expressa dessa verba ao Estado. Dos dispositivos e esclarecimentos doutrinários acima transcritos, constata-se que a multa por litigância de má-fé tem natureza tipicamente indenizatória. É imposta ao litigante infrator com o objetivo de indenizar a parte contrária pelo dano processual intrínseco, experimentado em decorrência da prática, por aquele primeiro de uma das condutas tipificadas na lei como caracterizadoras de litigância de má-fé. No presente caso, como já demonstrado,
não há questionamento por parte, seja da autoridade lançadora, seja do julgador de primeira instância, de que o valor recebido pela recorrente no caso, que ela é mulher, corresponde à multa a qual foi condenado o reclamado Banco do Brasil por litigância de má-fé nos autos da ação trabalhista de número 03-1079-96, da Terceira Vara do Trabalho de Natal, no Rio Grande do Norte. E o fato de que tal valor se trata de multa por litigância de má-fé está comprovado de forma inconteste pelo documento de folha 76, cuja imagem reproduz abaixo, que dá conta do trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução, bem como de que todo o valor recebido pela recorrente, inclusive aquele sobre o qual houver sido retido o imposto de renda na fonte, também se refere à multa aplicada ao embargante, não cabendo, portanto, retenção na fonte de nenhum valor a título de imposto de renda. E aqui eu destaquei, tem que aumentar para ler, aqui essa parte destacada em amarelo. Ante o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução, que reconhece que a execução refere-se unicamente às multas aplicadas ao embargante, seja em face da conduta procrastinatória e da litigância de má-fé, sob esse entendimento, descabe qualquer retenção de imposto de renda na fonte, quando da disponibilidade do crédito ao autor. Libere-se em favor da exequente o depósito de folha 173, com as cautelas de praxe. Nesse contexto, só um minutinho, agora eu tenho que diminuir. Nesse contexto, o que importa, em verdade, para o presente caso, não é se a multa por litigância de má-fé e, consequentemente, o valor recebido pela recorrente está ou não alcançado pelas hipóteses de isenção previstas no inciso 20 do artigo 39 do RI, inciso 5º do artigo 6º da Lei 7713. Seja porque a questão que se coloca aqui é distinta e anterior a isso, e diz respeito à própria subsunção do fato à hipótese tributária. Com efeito, para não me alongar em conceitos e lições doutrinárias que já são amplamente conhecidos, relembro que o artigo 43 do CTN, que descreve a hipótese tributária do imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza, prevê o nascimento do dever de pagar esse tributo apenas e tão somente quando ocorrer no mundo dos fatos as circunstâncias previstas no inciso 1º e 2º daquele dispositivo. Em ambas as hipóteses, para o nascimento da obrigação tributária, há de surgir um acréscimo patrimonial que, segundo Hugo de Brito Machado, não há renda nem provento sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CTN adotou expressamente o conceito de renda como acréscimo. Ocorre que sabemos que só há acréscimo patrimonial quando há incorporação de riqueza nova ao patrimônio já existente. O conceito de acréscimo patrimonial está intimamente ligado à noção de patrimônio, e quando se faz referência ao patrimônio de uma pessoa, o que se tem em vista é o conjunto de seus ativos e passivos, constituindo-se em uma universalidade de direitos e obrigações. Se não há acréscimo a esse patrimônio, não há subseção do fato à hipótese tributária, ou, melhor dizendo, como adverte Paulo de Barros de Carvalho, considerando-se que a subseção somente se opera entre iguais, se não houver acréscimo ao patrimônio, não haverá subsunção do conceito do fato ao conceito da norma, e assim não terá havido o nascimento da obrigação tributária. E foi o que se deu no caso concreto, pois, como já demonstrado, o valor recebido pela recorrente se trata de multa recebida como reparação de dano processual sofrido, conforme determinado pela autoridade judicial, seja em face da conduta procrastinatória e da litigância de má-fé, razão pela qual, sob esse entendimento, descabe qualquer retenção de imposto de renda na fonte, quando da disponibilização dos créditos ao autor. Assim, não havendo subsanção do conceito do fato ao conceito da norma, não se há falar em incidência, de modo que o auto de infração é nulo e assim deve ser declarado. Aí eu acho que a gente tem que votar, porque eu até destaquei aqui em verde, porque caso eu não seja acompanhada, eu preciso tratar do restante. E você entende que o auto de infração é nulo? Sim, porque Sim, porque ele classificou como omissão de direito, como acréscimo patrimonial, uma coisa que é tipicamente indenização.
Isso não é caso só de improcedência, não? Não concordo, não acho. Tá bom. Tá, colegas, a conselheira... Acho que assim, só fazendo uma parte, improcedência seria se ele tivesse classificado corretamente, mas houvesse alguma coisa no auto de infração que fizesse com que aquela classificação correta se tornasse, assim, o conteúdo incorreto. Isso é improcedência. Agora, quando ele classifica errado, é nulidade. Tá, colegas, é nulidade por erro na tipificação, não. Isso, aqui onde eu disse que ele, na verdade, não aconteceu o fato gerador de imposto mínimo. Não tem regra aqui. Na verdade está considerando como se fosse um vício material, né? Porque é um rendimento que Renata entende que é isento e que a tributação classificou como rendimento tributável. Acho que mais ou menos isso. Não é renda, na verdade. Ele não é isento. Ele não é é uma multa indenizatória porque ele sofreu no processo um dano processual por litigância de má-fé. E assim ele foi condenado, a outra parte, no caso do Banco do Brasil, foi condenada a pagar essa indenização. Ou seja, é um ressarcimento por prejuízos sofridos. Portanto, aqui eu não tenho acréscimo patrimonial. Eu tenho um patrimônio que foi desfalcado por esse dano processual que está sendo recomposto. Então, não é um caso de isenção. É um caso de não incidência, não ocorrência no mundo fenomênico, no meu entendimento, do fato gerador de imposto de renda. Simples assim. Como eu disse aqui, é anterior à isenção. É qualificação jurídica do fato mesmo. Eu entendo que aqui não tem fato gerador de imposto de renda. Tá. Então, para você não é questão de ser improcedente o lançamento, é nulo o lançamento. E é por material ou formal? Por vício material. Tá. Colegas, a conselheira relatora, então, está votando no sentido de anular o lançamento por vício material, nos termos do seu voto, né? Vamos votar essa parte, e aí, se restar superada, a gente segue adiante no voto. Francisco, como você vota? Eu vou divergir. Divergir, né? Não reconhece a nulidade, né? Não. Então tá. Gregório? Eu acompanho a relatora. Relator, Márcio? Tá, é questão da nulidade só, eu vou divergir porque eu acredito que seja caso de improcedência. Tá. Eu não sei se eu acompanho pelas conclusões também. Tá. Eu acho que talvez seja o mais adequado. Se você está entendendo que o resultado prático seria esse, mas não nulidade, seria uma improcedência. Eu estou pensando, eu acho que é acompanhar pelas conclusões, né, Deni? Mas pelas conclusões? Mas espera aí, pelas conclusões... na verdade, não só... Você não concordou com a nulidade. Eu acompanhei pelos fundamentos, mas não pelas conclusões. Não, eu divirjo, eu acompanho a divergência nesse ponto. Você não reconhece a nulidade, então. Rafael, como você vota? Relatora. Ricardo? Eu acompanho a divergência do Dr. Francisco. Ana? Relatora. Eu vou acompanhar a divergência, então vai ser por voto de qualidade, reconhecer a nulidade do lançamento por vício material. Agora é importante... Não, na verdade, por empate, né? Por empate. O que eu falei? Voto de qualidade. Nossa, ressuscitei o voto. Tá com saudade. Fazia tempo que eu não falava isso. O voto de qualidade aos avessos. Aqui no caso. Fazia tempo que eu não falava isso. Eu já estou ficando cansado já. Então tá. A contribuinte pediu, disse que é nulo o lançamento? Não, pediu... Está dando provimento ao recurso. Sim. Tá. Coloco minha conclusão. Voto por dar provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento, cancelando o crédito tributário cobrado. Determinar o... determinar... Quer dizer, isso aqui não é isso que eu vou tirar. Porque essa segunda parte seria caso eu fosse vencida. Que daí eu reconheci o RRA.
Tá. No teu voto, você não fala por vício material, né? Era bom, então, dizer, Renata. Eu acrescento. Você acrescenta lá vício material, porque eu vou colocar, então, no dispositivo, né? Tá. Para a Receita Federal saber se é o caso de lançar de novo, se não é o caso de lançar, né? Colegas, então, para o item 103 da pauta, da contribuinte Naísa Santos da Silva, ficará assim o resultado. Deixa eu até acrescentar já aqui. Acordam os membros do colegiado por unanimidade... não, peraí. Só um instantinho. Aqui teve a alegação dos juros de mora, né? Isso? Ou teve aqui, né? Deixa eu ver. Que você não conheceu? É nesse aqui? Deixa eu olhar. Não, na verdade, assim, como eu reconheci, dei provimento reconhecendo, mandando alegar o crédito tributário, eu nem vou analisar o resto. Eu ia conhecer, acho que, se eu não me engano, o RRA, eu ia reconhecer de ofício. Ah, tá, não, mas a alegação contra a não incidência de imposto sobre juros de mora, isso você não conheceu, né? É o início. Não conheci, é verdade. Então, isso aí não foi alegado na impugnação, você não está conhecendo. Tá. Conhecer em parte. Tá, isso aí todo mundo, né, colega? Ninguém diverge desse conhecimento parcial, né? Essa parte não foi apresentada na impugnação, segundo a relatora. Então, colegas, vai ficar assim a nossa decisão. Para o item 103 da pauta, da contribuinte Naísa Santos da Silva. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de impossibilidade de tributação dos juros de mora, uma vez que tal alegação não foi levada a conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal. E, por determinação do artigo 19e da Lei 10.522/2002, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso, para anular o lançamento por vício material nos termos do voto da relatora. Vou colocar assim, porque daí você fala do vício material no teu voto aí para ficar bem condizente com o voto, o dispositivo. Nos termos do voto da relatora. Se quiser colocar, é por não haver subsunção do conceito do fato ao conceito da norma, e, portanto, não se há falar incidência. Ou seja, não houve ocorrência do fato gerador. Não. Acho que foi muito PBC, né? Coloca... Oi? Acho que foi muito PBC, né? Por não haver subsunção do conceito do fato ao conceito da norma. Ou seja... põe lá. Não, ele tá no meu voto, é a última frase dessa parte. Ah, tá. Importando em vício material, uma coisa assim, né? Tá. Em face do empate de julgamento, dar provimento ao recurso para anular o lançamento por vício material, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Francisco, Márcio, Ricardo e Dene, que não reconheceram a nulidade do lançamento.
Tá? Então... Agora, posso fazer só uma pergunta? Vocês que divergiram, vocês entendem que uma indenização é por por litigância de má-fé, né, a qual a outra parte foi condenada, que isso seria renda nova? Não, eu entendo Para desafiar a incidência? Eu entendo que essa indenização que não está prevista na lei. Por mais que seja indenizatório, não está previsto. Não, a indenização não, mas o ponto não é esse, foi o que eu disse no meu voto, é anterior a isso. Isso sequer é fato gerador de imposto de renda. Vocês acham que então, fato gerador de imposto de renda, é uma indenização que é acréscimo patrimonial, e, portanto, dado que não tem previsão legal para essa hipótese, ela tem que ser tributada. Sim. No meu caso, eu não acho isso. No meu caso, eu acho que ele fez uma aferição de uma omissão de rendimentos, calhou de ser uma multa que foi decidida pelo tribunal que era indenizatória, foi decidido pela justiça que era indenizatória, mas isso não é caso de nulidade, é caso de improcedência, de cancelamento, como a gente cancela, nega provimento, dá provimento parcial, ou dá provimento quando você calcula um tributo, uma contribuição previdenciária sobre uma verba indenizatória. Então, eu acho só que é improcedência, eu não acho que é nulidade, eu não acho que houve um erro na matéria tributável, um erro na base de cálculo, nada que macule o lançamento, houve apenas uma interpretação equivocada da lei ao conferir o que você falou, né? Tratar como riqueza nova, algo que não é um acréscimo patrimonial, mas uma recomposição de patrimônio. Então tá. Mais alguém quer falar? Fui eu, Dani. Ricardo. Pode falar, Ricardo. Me desculpe, impreterivelmente, eu preciso de 2 minutos. Não há Então, colegas, eu vou aproveitar também, viu? Só então, para o item 103 da pauta, da Naísa Santos da Silva, então, por empate, tá? Por unanimidade, foi conhecido parcialmente do recurso voluntário, na parte conhecida, em razão do empate, foi dado provimento ao recurso e foi anulado o lançamento por vício material, tá? Os conselheiros Francisco, Márcio e Ricardo Dene divergiram e não conheceram da nulidade, tá bom? Essa foi a decisão para o item 103 da pauta, da Naísa Santos da Silva, tá bom? Eu tenho que sempre falar umas 2 vezes para ficar bem registrado. Agora a gente vai passar para o próximo item. Você quer 2 minutos? Então pode ser 2 minutos. Eu preciso, desculpe. Tá, 2 minutinhos então, colegas. Vou aproveitar o ensejo também. Tá. Deni, oi. Aproveitando, é o seguinte, nós temos aí 20 minutos, 20 e poucos minutos. Eu acho que eu vou fazer o 104 e o 106, e aí acho que consegue dentro do tempo, entendeu? Se você autorizar, eu faço os 3. Se eu autorizar, eu não autorizo nada. O presidente é quem manda. Não, a gente não manda nada aqui. Não, eu não vejo grande complicação, mas... eu não entendi, porque o próximo é o teu, né? Os 3 próximos são meus, o 104, o 105 e o 106. O que você está pedindo para mim? O 104 e o 106. Pular o 105. Para ficar dentro das 6 horas cravada, entendeu? Agora, se você falar, não, Rafael, pode passar 5 minutos a mais, dá para jogar os 3. Não, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, fazemos o 104, aí quando for para o 105, se fala, Dene, o 105 não vai dar tempo nesse espaço que tem, mas o próximo dá. A gente pula e faz o próximo, tá bom? Agora sim, se você achar que não tem problema... eu estou escolhendo o processo, né? Não, sim, lógico, concordo com você, não é essa a intenção, pelo amor de Deus. Só que se você também não falar que não teria problema ultrapassar 5 minutos, 10, eu acho que dá para fazer. Não, né, Patrícia, uns 5 minutinhos pode passar, né? Até falaram para nós que você aguenta até as 7, né, aí, né? Mas não vai, uns 5 minutinhos no máximo, pode ser, né? Patrícia? Acho que é Patrícia. Acho que ela deixou gravando e foi fazer alguma coisa. Eu vou fazer, então. Mas viu? A Ana Tereza falou que o pessoal que está nos assessorando no CARF, eles estão podendo ficar esse mês até as 19 horas.
É que a gente não vai ficar. Mas então, se não for demorar muito, porque eu me incomodo também com os outros conselheiros, né? Eu não me incomodo aqui de ficar um pouquinho mais. Mas eu acho que dá para fazer, sim. Dá para fazer. Então, se vai passar pouquinho, dá, né, Francisco? Pode fazer, sim. Então segue, faz os três. Tranquilo. A gente está com uma produção meio devagar, vocês viram, né? Bem devagar. Então é bom, quanto mais fazer, melhor, né? Não, então eu faço, sem erro. Se puder fazer isso aí. Podemos retomar então, pessoal? Aí vai ser com o item 100. Só eu que não estou ouvindo? Eu estou ouvindo você, Renata. Peraí, já. Eu estou ouvindo Renata e Dene normal. Ai, meu Deus. Então tá, colegas, agora vamos fazer o item 104. Colegas, o Rafael falou que ele consegue fazer o 104, o 105 e o 106 nesse tempo que falta, e ele diz que pode ser que passe um pouquinho das 6, tá? Pouquinho mesmo, né? Então, vamos tentar fazer esses 3, pelo menos, para dar uma produzida, porque a nossa produção hoje não foi, assim, das melhores, né? Em quantidade, né? Em qualidade, tudo bem, mas em quantidade, não, né? Então, Rafael, item 104 da pauta, do contribuinte Mari, da contribuinte Valdemari Bacelar Chaves. Então, item 104, Valdemari Bacelar Chaves, de relatoria do Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura. Ok. Eu integro o relatório, o acórdão 11.32576, da primeira da RJ de Recife, no relatório, de folha 51/60. Contra contribuinte assim identificado, foi efetuado o lançamento de folha 10 com imposto suplementar de R$ 13.124,65, multa de ofício de 9, juros de multa de ofício de R$ 9.843,48 e juros de mora no valor de R$ 9.210,87, totalizando R$ 32.179. Tendo em vista a omissão de rendimentos decorrentes de trabalho com vínculo empregatício no valor de R$ 47.726, conforme precatório número 42022. Por êxito na ação declaratória que pleiteava 28,86% de reajuste nos vencimentos. No julgamento da apelação, que pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre tais rendimentos, o TRF5 considerou tributários, conforme folha 50. A contribuinte apresentou impugnação à folha 1 a 9. Em julgamento para a DRJ, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação conforme a emenda. O provimento parcial se deu no tocante ao reconhecimento do pagamento de honorários advocatícios contratados. E aí eu reproduzo a parte do acórdão aqui. Intimado em 3 de setembro de 2012, a de folha 64, a contribuinte depois recurso voluntário de folha 6871, em 2 de 10 de 2012. Professor Paula Reforma. Sem contra razões, ao relatório.
o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, assim dele conhece. Sobre esse precatório decorrente do reconhecimento da moléstia grave, de moléstia grave. Então, eu passo a parte da legislação, tá, com os túmulos do CARF que tem. Aqui eu vou na parte que eu destaquei. No caso do reexame, percebe-se a autora provendo de pensamento em razão de separação judicial, sujeitos por isso ao pagamento do imposto de renda, que estão retidos na fonte desde outubro de 2001. Tá. Diagnóstico de neoplasia maligna em 1996, doença satisfatoriamente comprovada nos autos, seja pelos relatórios médicos que instruem a petição inicial, tanto particular quanto sistema. Sistema de saúde, seja pela cirurgia realizada, tratamento, são fatos suficientes para atender o propósito da disciplina legal da isenção pretendida pelo COM. O acordo aqui atacado entendeu que, embora contribuinte seja portadora de moléstia grave, tal reconhecimento foi posterior ao ano calendário que embasou o lançamento, como destaque. No caso, o contribuinte anexou o documento que menciona a aposentadoria somente em 2003 e parecer que afirma a mesma é portadora de cardiopatia grave desde 6 de 10 de 2004. Portanto, em 2002, quando do oferimento dos rendimentos recebidos acumuladamente. A contribuinte não era nem apresentada nem portadora da cardiopatia grave, não podendo fazer jus a essa isenção, conforme o artigo 39, inciso 33, do parágrafo 5º do regulamento do imposto de renda. E, de fato, ao analisar o parecer 14 de 2007, emitido pela Junta Médica Pericial do Departamento da Polícia Federal, folha 40, diz que a contribuinte recorrente é portadora de moléstia a partir de 6 de outubro de 2004, sendo que o ano calendário em questão aqui é de 2002, como destaque. E aqui trago a reprodução do parecer. Assim, entendo que não merece reforma neste quesito o acordo da RJ. Do recebimento acumulado precatório. No caso dos rendimentos recebidos de forma acumulada precatória no 42A, na ação judicial número tal, e tributados integralmente, quando efetivo recebimento, vigia o artigo 12 da Lei 773 de 88, com a sua redação original. Aí eu trago advento com a Lei de 2010. O dispositivo acima transcrito definiu como regra a tributação exclusiva na fonte para rendimentos recebidos acumuladamente, quando decorrente do rendimento dos trabalhos, adoria, pensão, reserva. De fato, não vai mais dúvidas sobre a aplicação do novel disposto para exercícios posteriores a 2009, ante a clareza da redação. Aí eu trago as decisões aqui que tem. Nesse sentido, nos termos do artigo 62 do parágrafo 2º do RICARF, aprovado pela portaria 343, consoante o entendimento do STF e STJ, vão no sentido de provimento ao recurso voluntário, no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época, em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda tributável oferida mês a mês pelo contribuinte. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de parcial provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo por competência. Tá? E aqui eu especifico o valor. Como eu voto, presidente? Eu acho que gerou confusão, porque eu li aqui a questão que fala da neoplasia maligna, mas aqui é uma decisão de um agravo que fundamentou decisão para ser reconhecido posteriormente. Tá? Ela tem cardiopatia, ela tem. E a cardiopatia dela foi reconhecida em 6 de outubro de 2004. E o exercício aqui é 2002. Tá? Então, é anterior, o exercício é anterior ao reconhecimento da moléstia. E o recebimento dela do acumulado, eu dou provimento para ser por competência. É que eu li uma parte que não precisava aqui do fundamento da moléstia grave, de moléstia grave. Rafael,
Eu estava vendo aqui essa conclusão que você informa aqui, né? Esses valores no tocante ao valor de 36 mil. Não sei se seria necessário informar isso na conclusão do voto, porque aqui a gente está diante de uma infração só, né? Que é a omissão de rendimentos. Você sugeriria tirar? Porque, veja, no início lá do seu relatório, que você até adota o relatório da DRJ, o valor principal é 13 mil, que aí na época da autuação totalizava 32 mil, referente à omissão de rendimentos decorrente do trabalho com vínculo empregatício no valor de tanto. Aí o valor que foi omitido, 47. E nenhum desses bate com esse valor aqui que você trouxe na sua conclusão. Aí eu acho que pode causar alguma... Não, tá certo, Greg. Como é uma infração só, omissão de rendimento, se tivesse mais de uma infração na autuação, mas sendo uma infração só, determinar o recálculo de acordo com o regime de competência. Acho que simplifica. Esse recálculo ela não pediu, né? Não. É de ofício, né? De ofício. Agora, a DRJ julgou isso aí. Será que ela pediu na impugnação e não pediu no recurso? Porque tem um acordo da DRJ. No recurso não localizei. Deixa eu só abrir agora aqui, gente. Vamos, peraí. No recurso ela não pediu, não. Então eu tenho que registrar que é de ofício, né? Isso. Então, Seneca, e vai ser igual aquele do... Tem um que foi assim, né? Negar provimento e de ofício determinar o recálculo do... Pode ser assim, né? Pode. Pode, eu vou corrigir aqui o dispositivo. No sentido de negar provimento ao recurso voluntário, vírgula, porém de ofício, determinar o retorno dos autos para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de competência. De fato, ela não pediu. Então, Colegas, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial. Aliás, não, eu mudei, de negar provimento. Isso. O conselheiro relator está negando provimento ao recurso voluntário, mas de ofício ele está determinando o recálculo do imposto pelo regime de competência. Vamos votar? Francisco, como você vota? Eu vou divergir, só para negar provimento. Ok. Gregório? Acompanho o relator. Márcio? Relator. Renata? Eu acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Ana? Relator. Eu também acompanho a divergência. Eu acompanho a divergência, aliás. Ok.
Assim, então, para o item 104 da pauta, de Valdemari Bacelar Chaves. Item 104, Valdemari Bacelar Chaves. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, determinando-se, porém, de ofício, o recálculo do imposto devido pelo regime de competência, utilizando-se, recalculando, de ofício, o recálculo do imposto, vou tirar o devido, porque pode, de repente, nem gerar imposto devido, né? Determinando-se, porém, de ofício, o recálculo do imposto pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os conselheiros Francisco e Dene, que apenas negaram provimento ao recurso. Tá? Esse foi o item 104, vamos fazer agora o item 105 da pauta. Dene, por causa do tempo que tem aqui, eu preferiria fazer o 106, pode ser? Que ele é mais curto. 106? Tá. Nós já estamos meio que finalizando. Tem um minuto. Tá, então, colegas, o item 104, então, por maioria, foi negado o provimento ao recurso, de ofício foi determinado o recálculo do imposto pelo regime de competência, né? O Francisco e o Dene divergiram, só negando o provimento. Essa é a decisão do 104 de Valdemari Bacelar Chaves. Vamos agora fazer o item, então, 106. O conselheiro relator falou que o tempo é muito pouco, muito escasso para o item 105, mas que é possível que dê tempo de fazer o 106, então vamos fazer o item 106 da pauta, de Bernadette Almeida da Silva Gordo. Bernadette Almeida da Silva Gordo, item 106. Pode iniciar a leitura, Rafael. Eu vou direto para o voto aqui. No termo de intimação fiscal número de folhas 11, a contribuinte foi intimada a comprovar a condição de inventariante, sucessora ou herdeira do espólio de Pedro de Paula Alves, bem como autorização judicial para que a mesma pudesse restituir o imposto de renda retido na fonte, conforme a declaração de ajuste anual 2004. Quanto ao julgamento para a DRJ, assim fundamentou a negativa ao provimento da impugnação. A impugnação intempestiva tem os requisitos. A contribuinte informou na declaração 2004, folhas 21 e 23, ter recebido da Ferroban rendimentos tributários sujeitos ao ajuste anual de R$ 25.139,90. Contribuição previdenciária oficial de R$ 416,25, imposto de renda retido na fonte de R$ 6.075. Ela própria reconhece que esses valores são decorrentes da ação judicial movida por Pedro de Paula Alves, falecido em 2001. No entanto, intimada a comprovar sua condição de herdeira ou sucessora, não apresentou, durante o procedimento fiscal, nenhuma prova a esse respeito. Tal prova também não foi apresentada com a impugnação, tendo a contribuinte se limitado a alegar que o Poder Judiciário não respondeu seus insistentes pedidos nesse sentido. Por sua vez, em recurso voluntário, a contribuinte recorrente limitou-se a alegar. Seguem como dito em anexo as cópias de parte do processo com habilitação de herdeira contribuinte, bem como as cópias do acórdão 17.57.360, proferido pela quarta turma. Nos documentos que acostou ao recurso voluntário, tem-se a cópia da capa do processo trabalhista movido por seu falecido marido, assim como a cópia da petição que pede para que aquele juízo reconheça como herdeira ou sucessora, ou representante do espólio. Todavia, aqui tal situação não se encontra, e assim, entendo que melhor sorte não assiste a recorrente. Explico. Neste caso, a representação do espólio pode ser feita pelo inventariante mediante termo de compromisso de inventariante, o que é ausente nos autos. Na verdade, sequer existe informação sobre a ação de inventário. Ainda, nos termos do artigo 75, inciso 6º do CPC, de 2015, correspondente ao artigo 12, inciso 5º do CPC anterior, e vigente durante o processo trabalhista, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos sucessores, observando o disposto no artigo 253. Óbvio, em análise aos documentos destes autos, tem-se a certidão de óbito do senhor Pedro de Paula Alves, folha 40, em 22 de 3 de 2011, sendo que a demanda trabalhista foi proposta em 94, ou seja, desde o falecimento do autor daquela, sua representatividade processual é incorreta, não tendo qualquer amparo para cancelar o lançamento tributário daqui, visto ausente qualquer documento que comprove a condição de inventariante, sucessor
e ou herdeira de espólio de Pedro de Paula Alves. Assim, volta no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ela recebeu uma quantia decorrente de uma ação judicial movida pelo marido falecido, só que não tem nenhuma relação, não prova se é herança, o que é, a natureza do crédito recebido, então eu mantive o lançamento. Sem microfone. E não teve inventário também, né? Então, veja, se não tem inventário, não tem como, porque antes dos bens de cujos ser distribuído entre os herdeiros, tem que ser feito inventário. O espólio de partilha, todas as dívidas, o espólio tem que pagar todas as dívidas, inclusive as tributárias, e o que sobrar, se sobrar, aí sim é herança, aí vai para os herdeiros. Essa parte não é tributada, né? Não, e até a possível divisão do quinhão, né? Isso. Então tá. Então, colegas, para o item 106 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Rafael, esses rendimentos são decorrentes de uma ação judicial trabalhista, correto? Correto. Tá, então nesse caso eu já vou adiantar, presidente. Mas não tem documento nenhum, nada. Só tem um extrato do processo e não informa a natureza dos pagamentos. Tá, mas aqui foi tributado quando ela recebeu. Quando ela recebeu, o valor que ela recebeu. Foi depositado na conta dela. Aí mas você viu, Rafa? O quê? O processo, o andamento? Ela juntou no processo. Ela juntou a movimentação processual da trabalhista. Gregório, não quer tirar em vista? Vista. Não, eu vou votar, eu vou reconhecer o RRA. Ela foi tributada quando do recebimento, foi o que a gente acabou de votar aqui. E se são decorrentes de uma ação judicial trabalhista, eu imagino, né, que uma ação de 94. Tá. Você acompanha, Gregório, o relator e acrescenta que, de ofício, deve ser recalculado o imposto pelo regime de competência, isso? Isso. Rafael, você mantém teu voto? Eu mantenho meu voto. Até porque ela não dá para saber se é tudo dela o valor, se tem outros herdeiros, não tem nada. Não deveria ter sido feito assim, do meu ponto de vista. Tá certo, então. Então, colegas, o conselheiro relator, então, vota no sentido de negar... Eu me sinto até incomodado de não concordar com o Gregório. Isso. Tá mas certo. eu não tenho como daí, Greg. Tá certo. Então, colegas, o conselheiro relator, então, vota no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O Gregório... Aliás, o Gregório, que inicia... o Francisco já votou, né? Acompanhou o relator. Você não votou, né? Ou não? Não, votei ainda não. Mas eu acompanho o relator. Tá bom, então. Então, nós estávamos na discussão, né, que daí o Gregório adiantou o voto. Então, o Francisco acompanha o relator e o Gregório acompanha o relator, só que de ofício ainda entende que deve ser recalculado o imposto pelo regime de competência, né? Márcio, como você vota? Eu acompanho o Gregório, a divergência do Gregório. Gregório. Renata? Também acompanha a divergência do Greg. Ricardo? Acompanho a divergência. Do Greg. Ana? Ela juntou no processo a petição, a sentença. A reclamação trabalhista. Sim, mas ela não é parte para receber o valor. Foi na conta dela. Você disse que só tinha um andamento. Mas como é que ela vai se beneficiar de glória, de redenção se ela não é parte? Ela recebeu um valor na conta dela que não é dela. Não, tá aqui. Reputo regularizada a representação do espólio da reclamante. Em face do cumprimento do documento, está habilitando seu cônjuge, Bernadette, como sucessora no direito aos créditos trabalhistas. Mas ela não juntou aqui no processo. Está no processo.
mas o valor não é dela. Ana, ela é sucessora, está no processo. Sim, tudo bem, mas ele tem outros herdeiros? Mas se o juiz trabalhista determinou que ela é a sucessora? Não, mas tudo bem, ela é uma das. Não, aqui na adesão do juiz tem só o nome dela. Como sucessora do direito aos créditos. Mas você não formou de partilha, Ana. Não, eu não concordo. Eu não concordo. Eu respeito a opinião, mas eu não concordo. Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Por exemplo, teu raciocínio é o seguinte, Rafael. O marido dela fazia jus a uma ação trabalhista, só que ele faleceu e isso foi para o espólio. Só que ela se qualificou para ser a beneficiária desse rendimento da ação trabalhista. Ponto. Qual é o conjunto? Se fosse o marido que recebesse a ação trabalhista, recebido falece e ele transita, então, isso via para ela. Faz essa sucessão. Aí, nesse caso, não seria tributado. Eu não estou entendendo a lógica do raciocínio, porque como ela se habilita, ela recebe ação trabalhista. Ainda que ela não seja beneficiária direta, mas ela é beneficiária indireta. Tá, e ela recebe o quinhão sem formal de partilha? Não, ela deve ter feito essa prova nos autos. Mas não tem nos autos. Nesse aqui não tem. Mas tem a decisão judicial. A decisão judicial... Agora, se a gente vai precisar de ver todos esses documentos para concordar com o que foi decidido pelo juiz trabalhista, ela certamente fez essa prova lá em juízo. O Rafa, não interessa. O juiz poderia ter dito assim, olha, o cara foi raptado por OVNIs. E eu estou botando aqui que é a Bernadette, pronto. Não interessa, a gente não cabe a gente. Não, de forma alguma. É a sentença judicial, faz coisa julgada. Não é uma sentença, ele fez uma autorização judicial. Se fosse uma sentença, vistos, etc., reputo. Mas isso não é uma sentença, ele autorizou só o pagamento, Ana. Não é uma sentença. Não, regularizou a representação do reclamante, do espólio do reclamante. Tudo bem, Ana, ele regularizou a representação processual, não para ser o beneficiário do pagamento. Eu entendo que você tem um recebimento, ou você compensa qualquer coisa, quando você representa terceiro, que no caso é o espólio, você tem que ter um formal de partilha. É o ato processual pelo qual reconhece a parte, o que deve ser feito. Ele poderia ter vendido, por exemplo, a ação trabalhista. Mas se ela representa... Não, é isso, não tem nada a ver com se ela representa o espólio, ela... Ainda que seja, ela é inventariante. Ela vai ter que dar conta disso na hora da partilha, porque também deve ter um processo rolando de partilha. E o juiz disse que ela é assessora do direito aos créditos. Sei, mas também a gente tem que respeitar o entendimento do É porque eu penso assim, se fosse o espólio tributado, está sendo tributado o espólio, ninguém estaria discutindo isso, certo? Mas ela é inventariante também, não é? Então, por que a gente está discutindo? Mas e por que a gente está discutindo, então? É o que consta aqui. Se ela não fosse inventariante, é outra história, né? Oi? Se ela não fosse inventariante, a gente estaria no outro campo. Mas ela é inventariante. Se ela é inventariante, ela está recebendo esse título. Talvez não tenha sido dito da melhor maneira. Seria herança, seria doação, nem tributável seria. Eu falei que era mais simples esse, tá? Alguém quer pedir vista de mesa? Eu quero vista para o mês que vem. Porque tá errado, desculpa, Rafa. Não, Ana, por mim não. Gente, imagina, que isso? Ela, inclusive, por exemplo, Rafa, ela está habilitando aqui
que o juiz fala, o direito aos créditos é da Bernadette. Eu poderia ter aqui, no caso hipotético, uma pessoa jurídica para receber. E aí essa pessoa jurídica sofreu uma fusão, uma cisão, uma incorporação, qualquer outro fenômeno. Aí o juiz trabalhista vem e diz assim, ó, estou habilitando aqui a nova PJ X, por qualquer motivo que seja de alteração da composição societária, e é ele que vai receber, porque é ele que tem direito aos créditos. Ponto. E foi exatamente isso que o juiz disse, assim, bonito, claro e numa linha. Ela é a sucessora no direito aos créditos trabalhistas. Ficou assim, então, colegas, para o item 105 da pauta. Item 105 do contribuinte Ricardo Holanda Neves. Não lembro se eu tinha falado o nome do contribuinte. Não, Dani, é o 106, é o da Bernadette. Por isso que eu não... Tá certo, perdão. É o da Bernadette. Pulou o 105, tá certo, é Bernadette. Por isso que eu não lembrava ter dito o nome dele. É Bernadette Almeida Silva Gordo. Isso mesmo. Obrigado. Nesse final de expediente eu já estou cansado. Item 106 da pauta, da contribuinte Bernadette Almeida Silva Gordo. Almeida da Silva Gordo. Bernadette Almeida de Silva Gordo. Vista para a conselheira Ana. O relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Francisco acompanhou o relator. O conselheiro Gregório também acompanhou o relator, porém, em acréscimo, determinou o recálculo do imposto pelo regime de competência, sendo acompanhado pelos conselheiros Márcio, Renata e Ricardo. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. É isso, né? Então tá. Aí a gente retoma, então, no próximo mês, então, esse julgamento aqui. Acho que é o primeiro que sai com vista essa semana, né? Vista mesmo, né? Então tá, colegas. Não, o 113 também, do Ricardo. Qual? Esse é o segundo, do Ricardo. Que tem acompanhamento hoje. Patrono, é verdade. Só que nesse o Ricardo já votou, né? E aí, quando vier o próximo conselheiro, se vier um próximo conselheiro, se for o Ricardo, já vai consignar o voto dele no próximo mês, é isso? Quem que já votou? Ricardo. Se ele não retornar na próxima sessão... Ele não votou. Ele pediu vista. Não, votou? Tá, esse agora, Ben, esse agora. Esse da Bernadette. Esse agora. Esse de agora. O Ricardo já votou, mês que vem... Esse aqui. O voto dele já está consignado. Mas esse aqui Esse aqui, quer dizer, eu não... Eu não bati, não, eu fiz uma leitura para vocês verem, mas não finalizei. Mas não tem problema, qual é o problema? Eu já votei. Os outros conselheiros podem ou não mudar o próprio voto. A gente também não é que será votado novamente. Acho que está certo. O Ricardo já votou. Se vier um outro no lugar do Ricardo, não vai votar, porque já teve o voto do Ricardo, né? Se o Ricardo não estiver na próxima sessão. Então, tá. Então, tá, colegas. Então, repetindo, para o item 106 da pauta, da contribuinte Bernadette Almeida da Silva Gordo, ficou assim: vista para a conselheira Ana, o relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso. O conselheiro Francisco acompanhou o relator. O conselheiro Gregório também acompanhou o relator, porém, em acréscimo,
determinou o recálculo do imposto pelo regime de competência, sendo acompanhado pelos conselheiros Márcio, Renata e Ricardo. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Então, ficou assim, colegas, e a gente retoma daí amanhã de manhã a nossa reunião, ok? Vamos encerrar a gravação. Patrícia e Rafael podem, então, encerrar a gravação.